Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre de volta aqui com mais um Papo Ágil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de películas em veículos automotores, tá? O uso de películas no Brasil ele é regulamentado pela Resolução 960/2022 do CONTRAN. Ele estabeleceu os pré-requisitos sobre a transparência mínima e aplicação de películas de proteção solar em diferentes vidros do veículo, correto? A intenção dessas regras ela é garantir a segurança no trânsito e ajudar a manter a visibilidade do motorista e a segurança de todos os ocupantes do veículo, tá? E as outras pessoas da via. Os requisitos e as permissões para o uso das películas. Transmissão luminosa mínima, tá? Ela deve ter uma transparência ou transmissão luminosa. Das películas que elas são aplicadas nos vidros é um dos principais critérios que foram estabelecidos pela lei, pelo CTB. A transmissão luminosa ela é a quantidade de luz que passa pelo vidro após a aplicação da película. Dependendo do vidro, os requisitos eles são diferentes, tá? No para-brisa dianteiro, ele deve ter uma transmissão luminosa mínima de 70%, tá? Ou seja, depois da aplicação da película, o para-brisa ele tem que permitir a passagem de pelo menos 70% da luz. Essa regra ela visa garantir uma visão clara e sem obstruções para o motorista do que está à frente do veículo, tá? Os vidros laterais dianteiros, eles também têm que ter uma luminosidade mínima de 70%, que também é para garantir que o motorista tenha uma visão clara do que está acontecendo à frente e nas laterais do veículo, tá? Os vidros laterais traseiros e o para-brisa traseiro, eles têm que permitir uma transmissão luminosa mínima de 28%, tá? Essa regrinha ela é um pouquinho mais flexível para os vidros traseiros, mas ainda assim mantém um nível de transparência para evitar que a visibilidade dos ocupantes e do motorista seja muito comprometida, tá? As películas refletivas ou reflexivas e as espelhadas, elas são proibidas, tá? Películas que causam reflexo excessivo, elas são proibidas, como eu já citei. Esse tipo de película eles podem prejudicar a visibilidade dos outros motoristas, especialmente em condições de luz intensa, como meio-dia. Por isso elas são vedadas o uso em veículo, tá? Elas têm que ter a marca e o selo de conformidade estampado nelas. Elas têm que ter o selo de conformidade que ateste a sua transparência em porcentagem, tá? Esse selo ele tem que estar visível no vidro para facilitar a inspeção por parte do agente que, porventura, te pare numa blitz, tá? Películas na faixa superior do para-brisa, uma faixa protetora em cima para reflexo, tá? Ela é permitida a aplicação de uma faixa de película na parte de cima do para-brisa dianteiro, desde que essa faixa não ultrapasse 25 centímetros de largura e não interfira na visibilidade do motorista. Isso está aberto à interpretação, tá? Depende do agente que está realizando a abordagem. Mas a película tem alguns benefícios para quem é proprietário de veículo. A proteção do sol, que a gente sabe que o sol detona os plásticos do veículo, dos bancos, forração interna. A luz solar ela é um veneno para partes internas do veículo, tá? Fica com aquela aparência de velho, de coisa rachada e mal cuidada. E sem contar o conforto térmico. Ajuda bastante uma película escura se tu tiver no verãozão, no calorzão de 40 graus e tiver que deixar o teu veículo no sol. Não faz milagre, mas ajuda. Privacidade, que é uma coisa importante. Ela oferece mais privacidade para os ocupantes do veículo, especialmente quando aplicadas nos vidros traseiros. Segurança. Segurança é um ponto importante. Algumas películas elas ajudam a segurar os estilhaços do vidro, os pedaços do vidro no caso de uma colisão, o que é uma coisa muito, muito legal no caso de uma colisão.
As penalidades pelo descumprimento da normativa referente à película, ela resulta em multa correspondente a uma infração grave, 5 pontos na CNH, tá? E a retenção do veículo para regularização, ou seja, remoção da película que esteja em desacordo com a regulamentação, correto? Algumas dicas para usar o uso correto das películas. Verificar a transparência antes da aplicação. Consulte uma pessoa que é idônea na aplicação de película e faça com ela, correto? Tem que ter bastante atenção se a película, quando ela está instalada, ela tem o selo de conformidade com a porcentagem, o selo do metro, como eu falei antes, ok? Revisão periódica, ocasional. Tá? Com o tempo, com o sol e tal, as películas elas podem começar a desbotar e perder a aderência no vidro. Tá? Quando ela começa a dar aquelas bolhas de ar dentro, aquilo ali não importa se a tua película está em dia, se ela tem menos de 70%, se ela tem selo do metro do fabricante, não importa. Se ela tiver aquelas bolhas para dentro do veículo, é passível de multa, correto? Vai de acordo com a interpretação do agente. O uso de para encerrar aqui, o uso de películas ele tem vantagens e desvantagens. Ele pode te trazer um conforto maior, uma segurança maior, desde que tu faça a aplicação de uma película que seja seguindo as normas estabelecidas pelo CONTRAN, tá?